Glória a Deus. Meus irmãos, eu tenho alegria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, eu quero tributar louvores a Deus por estar aqui nessa noite com os irmãos. E eu quero me expressar como expressou o salmista Davi. Em meio às suas adversidades, o salmista Davi disse: eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. E eu acredito que eu e você estamos vivendo esta palavra. Se estamos aqui nessa noite, porque o Senhor tem nos sustentado, bondade e misericórdia tem nos seguido todos os dias da nossa vida. Nessa noite quero também louvar a Deus pela vida do muito digno presidente desta obra, pastor Luciano Ferreira, sua esposa, pastora Luciana, sua filha Ana Laura, que nasceu pequenininha. Muito obrigado, pastor, por confiar o altar da igreja. Deus continue abençoando a sua vida, família, ministério, e que Deus alargue os teus limites, amém? E que sonhos e projetos sejam realizados tanto na vida secular como ministerial. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe os obreiros, a diretoria da igreja, os obreiros, dirigentes de congregação, a membresia. Trago aqui a saudação dos nossos irmãos baianos, amém? Os irmãos recebem. Deus abençoe a vida dos irmãos. Queridos, nós estamos no mês, né? Eu falei para o pastor Luciano, o senhor tem algum tema? Eu pensei que era da família. Em Mogi, o pastor Gilberto me convidou para pregar, e eu preguei sobre a família. Ele disse: pastor, é dízimo e oferta. Eu disse: amém. E eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo, Provérbios 11, e o verso de número 25, obrigado, pastora, pela Bíblia aqui, viu? Eu peguei uma Bíblia com a letra muito pequena e não estou enxergando. A gente vai quarentando, vai ficando meio... Provérbios, capítulo de número 11, verso de número 25. Glória a Jesus. Provérbios 11, 25. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Em algumas versões diz que a alma generosa prosperará. Amados, quando pensamos em prosperidade, logo vem à nossa mente ganhar, receber. Para o mundo, esta palavra prosperidade se encaixa em trapacear. Muitas vezes prosperidade para o mundo se encaixa no enganar, no explorar, para conseguir uma prosperidade. No entanto, o verdadeiro sentido bíblico de prosperidade está ligado ao dar. Esse é o verdadeiro sentido bíblico da prosperidade, está ligado ao dar. E é por isso que muitas pessoas, muitas das vezes, não conseguem prosperar na vida, porque são egoístas e só pensam em si. Mas o texto diz que a alma generosa prosperará. Glória seja dada ao nome do Senhor. O generoso sempre vai prosperar, porque é um conceito bíblico. Mas como ser próspero financeiramente de acordo com a Bíblia? Quando nós estudamos a palavra do Senhor, Jesus falou de dinheiro cerca de 80 vezes. Que Jesus falou sobre o dinheiro. E nós vamos ver alguns princípios que vai nos ajudar a termos uma vida próspera. E o primeiro princípio, o pastor Luciano já leu aqui, é obediência ao Senhor. Amados,
Ser ofertante, ser dizimista, se resume em uma palavra: ser obediente. Rebelde não é ofertante, rebelde não é dizimista. Oferta e dízimo é para obedientes. É interessante que, lá no livro de Josué, capítulo de número 1, 8, se você quiser abrir, estamos num culto de ensinamento, a palavra do Senhor vai nos dizer: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu não sei se você entendeu, mas existe aqui uma advertência e ao mesmo tempo uma promessa. E muitas vezes existem determinadas promessas que só vai se cumprir se eu obedecer determinadas ordens. E aqui nós estamos vendo um mandamento e uma promessa. Queridos, a prosperidade duradoura está relacionada à obediência aos princípios bíblicos. Para nós cristãos, a nossa prosperidade está relacionada à obediência aos princípios bíblicos. O pastor Luciano leu Deuteronômio 28. E ali existem muitas promessas. E do 28, do 1 ao 8, nós entendemos que aqueles que seguem o que Deus determina, tende a ser mais próspero. Aqueles que seguem o que Deus determina, tende a ser mais próximos. É interessante que, quando nós analisamos a história do povo de Deus, quando nós observamos a história do povo de Israel, nós vamos notar isso. Quando o povo seguia os estatutos e obedecia, havia prosperidade. E quando nós lemos, por favor, se puder colocar aí no telão, se você puder abrir Levíticos 26, verso de número 3. A palavra do Senhor nos diz assim: se andardes nos meus estatutos, e guardardes os meus mandamentos, e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. Aleluia. E a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará a sementeira, e comereis o vosso pão, e o vosso pão a fartar, e habitareis seguro na vossa terra. Há uma promessa de Deus para o povo de Israel, quando eles seguiam os estatutos, e quando eles seguiam a palavra, havia para ele prosperidade. Mas quando a nação de Israel se afastava de Deus, se afastava dos princípios, deixaram de obedecer, o povo perecia. O povo perecia. Ainda em Levíticos 26, 14, olha o que a palavra vai nos dizer: mas se não me ouvirdes, e não fizerdes todos esses mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os mandamentos para invalidar o meu conserto, então eu também vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentam a alma, e semeareis debalde a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão.
Estão entendendo nessa noite? Estamos nesse mês de ofertante dizimista. Isso faz parte da nossa vida. E todas as vezes que o povo de Israel, eles obedeciam a mandamentos, havia prosperidade. Mas quando eles se apartavam e entravam pelo caminho da rebeldia, eles pereciam. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver Tiago 1:25. Olha o que diz Tiago 1:25. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Ser feliz naquilo que fizer, isso significa ser próspero. Portanto, a obediência ao Senhor contribui sim para a sua prosperidade na terra. A obediência ao Senhor vai contribuir para a sua prosperidade na terra. Ser um ofertante dizimista é ser um cristão obediente. Aleluia! E quando somos obedientes, não precisamos ficar correndo atrás de bênção, mas é a bênção que nos alcança. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro princípio de sermos prósperos é sermos obedientes ao Senhor. Segundo princípio, para termos uma vida próspera, é ser justo. Davi, ele escreveu nos seus Salmos de número 37, 25, ele vai se expressar: fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi um desamparado, nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia! Segundo princípio de uma vida próspera é ser justo. O salmista é enfático em dizer que ao longo da sua vida nunca viu descendência do justo a mendigar o pão. Ei, seja justo hoje, porque quem vai colher será a tua descendência. A bênção alcançará teus filhos, a bênção alcançará teus netos, a bênção alcançará ainda aqueles que virão através da tua vida. Aleluia! Ei, escute nessa noite o que eu vou te dizer. Se você quiser ser próspero, seja justo. Justo com as pessoas. Justo nos seus impostos, justo nos tratos financeiros, ei, justo na balança. Mas infelizmente, alguns cristãos que somente são ouvintes e não são praticantes, eles não andam em justiça. Diz que o mundo é dos espertos, mas para nós cristãos, nós precisamos ser justos. Sermos justos. Quantas pessoas que se diz cristão não fazendo justiça, não sendo justo, não sendo justo na sua vida financeira. Não declara impostos, não devolve muitas vezes o troco errado, passa cheque sem fundo,
compra e não paga, enrola, engana, manda dizer que não está para não poder pagar. Aí eu te pergunto, como ser próspero agindo desta forma? Como ser próspero agindo dessa forma? Tem cristão, infelizmente, que não é justo e nem honesto quando se fala de dinheiro. Irmãos, vocês têm um homem de Deus aqui, um grande líder, não vim doutrinar vocês não. Mas quantos dentro da igreja, pastor Luciano, são da linhagem de Ananias e Safira? São da linhagem de Ananias e Safira. Não traz aquilo que é justo. Ei, traga aquilo que é justo para a casa do Senhor. Isso é princípio de prosperidade. Isso é princípio de prosperidade. Aleluia. Ele não traz aquilo que é justo, mas ele dá César. Com César ele é justo. Com a Vivo ele é justo. Com a TIM ele é justo. Com a Netflix ele é justo. Com o imposto da casa é justo. Mas quando se trata das coisas de Deus, não é justo. Mas estamos aprendendo nessa noite que um dos princípios de ser próspero é sermos justos na nossa vida financeira. Aleluia. Balança justa. Provérbios 20, 23 vai nos dizer: 2 pesos são coisas abomináveis ao Senhor, e a balança enganosa não é boa. Seja justo. Não seja da linhagem de Ananias e Safira, mas aquilo que Deus tem te dado, seja justo, porque o Senhor irá te prosperar. Aleluia. Portanto, não se esqueça, para uma prosperidade duradoura, vai se requerer justiça e honestidade. Vai se requerer justiça e honestidade. Eu quero dizer que a obra não é do pastor Luciano, a obra é do Espírito Santo. E o Espírito Santo sabe muito bem se você tem sido justo quando você deposita na salva. O Espírito Santo sabe se você tem sido justo quando você traz ao altar. E quem sabe hoje alguém não está trilhando por esses caminhos, se conserte, porque Deus quer te abrir uma grande porta e você contar os feitos do Senhor que Ele tem feito na sua vida financeira. Aleluia! Esse é o segundo princípio para uma vida bem-sucedida financeiramente. O terceiro princípio para uma vida financeira sucedida é honrar a Deus. Irmãos, existem promessas na Bíblia que são condicionais. Existe promessa, pastora, que são condicionais. Nós vamos ver uma promessa que é para mim, que é para a igreja, nessa noite. Abra aí comigo, Provérbios 3:10. É uma promessa. Provérbios 3:10. Glória a Jesus. Olha a promessa: e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Se encherão de fartura os teus celeiros. É interessante, pastor Luciano, que uma vez eu fui numa roça, lá no interior do Espírito Santo, e a gente ficou numa casa muito simples, e ali naquele lugar havia um celeiro, havia um quartinho lá no canto, que era abarrotado de alimento, arroz dentro da garrafa de Coca-Cola, feijão, milho,
tinha tudo ali dentro para o suprimento daquela família. Ali era o celeiro daquela família. E aqui há uma promessa para a igreja, que se encherão de fartura os teus celeiros, os teus cereais, o teu armário, a tua compra, e transbordarão de mosto. Mosto era o sumo de uva que eles pisavam, né? Ali aonde fabricava o vinho, os lagares. Quer dizer, eles tinham alimento, e através do vinho da uva eles iriam vender para ter dinheiro. Aleluia! Aqui é promessa de prosperidade. É promessa de prosperidade. Quanto se alegra nessa promessa? Aleluia, é lindo ler isso aí. Se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Mas essa promessa, ela é condicional. Isso só vai acontecer se você cumprir o verso de número 9. Põe o 9, por favor. O 10 só vai se cumprir na tua vida se você cumprir o 9. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Você entendeu que essa promessa é condicional? Alabaraçai, Jeremandarefargio. É condicional. Promessa de fartura. Promessa de que os transbordarão de mostos. Mas se eu honrar ao Senhor, aleluia, se eu honrar ao Senhor, se eu honrar ao Senhor com toda a fazenda e com as primícias de toda a minha renda, aleluia, aleluia. Você sabia que uma maneira muito gloriosa de honrar a Deus, não é só com seu glória a Deus ou com seu aleluia, mas você também pode honrar a Deus com os seus bens, com o seu dinheiro, porque Ele tem te honrado. Ele tem te honrado. Faça uma reflexão. Não importa a quantidade que você ganha, não importa o teu salário, seja alto ou pouco, mas Ele tem te honrado. Ele tem te honrado. Aleluia. Esse versículo, a gente pode resumir ele em duas partes. O que nós temos que fazer e o que Deus fará depois que fazermos a nossa parte. Olha que interessante. Resumimos o verso 9 e 10 com essa palavra. O que nós temos que fazer? Simples, honrar. Honre a Deus com as suas finanças. Agora vem Deus, e depois Deus fará a parte dele. E Ele é fiel. Ele é fiel. Crente, ofertante, dizimista tem crédito com Deus. Tem crédito com Deus, porque Ele é fiel. Aleluia. Assim funcionava antigamente. O dízimo é a 10ª parte. E eles, lá no Antigo Testamento, eles traziam a parte através dos animais e as colheitas. Era o dinheiro da época, que o povo oferecia a Deus. E assim que o povo honrava a Deus com as suas primícias e com as suas rendas, com a sua plantação, com a sua criação. E eu acho interessante que eu pastoreei a igreja na Bolívia por quase 6 anos. E lá naquela igreja havia uma irmã chamada irmã Carmen. Ela já dorme no Senhor. E ela, pastor Luciano, criava coelhos. E ela vivia da criação de coelhos. Mas todas as vezes que a coelha lá dava cria, e ela tirava o dízimo dos coelhos, ela não vendia, ela trazia o coelho para a igreja. Ela trazia, se nascia 20 coelhinhos, ela trazia 2. E ela disse: aqui, pastor, está o meu dízimo dos coelhos, e Deus tem me abençoado. E eu disse: mas irmã, o que eu vou fazer com esse coelho? Pastor, vende e põe na oferta, aí na igreja. Mas esse é o meu dízimo da minha criação. E assim funcionava antigamente, né? E hoje, irmãos, também, hoje a obra de Deus também requer o mesmo comportamento.
requer o mesmo comportamento de fidelidade. Isso se chama fidelidade. A fidelidade dos membros em destinar parte dos seus ganhos para a realização da obra de Deus. Você já pensou nisso? Irmãos, ser dizimista e ser ofertante se resume em ser obediente, está na Bíblia, se resume em ter consciência. A igreja não recebe ajuda do governo, estadual e nem federal, e eu preciso ter consciência que eu preciso abençoar a casa do meu Deus. E ser ofertante dizimista é ter compromisso. Como você tem compromisso com os seus afazeres seculares, com a conta de água, com a conta de luz, por favor, tenha compromisso no reino também. Tenha compromisso no reino também. Entenda que oferta e dízimo não é invenção da Assembleia de Deus e nem do pastor Luciano. Oferta e dízimo é princípio bíblico, e quem obedece princípios bíblicos é próspero e abençoado por Deus. Por favor, não ouça a voz paralela. Não ouça a voz paralela. Como Deus fala, o diabo também fala. Um dia uma irmã chegou em mim e disse: pastor, eu não sou mais dizimista. Eu disse: por quê? Você não é mais dizimista? Eu parei de dar o dízimo. Ela sabe por quê? Porque toda vez que a sua esposa chegava na igreja com um sapato diferente, o diabo falava no meu ouvido: está vendo lá? O seu dinheiro é para comprar o sapato da pastora. Não dê ouvido a vozes paralelas, mas que você venha dar ouvido à voz de Deus. Dê ouvido à voz de Deus. Para de dar ouvido a essas pessoas que estão na mídia, no YouTube, em redes sociais, que são contra a igreja, são contra pastor, são contra a obra, falando de mal de oferta e dízimo. Para de ouvir isso, não ouça isso, mas ouça a palavra de Deus, porque essa palavra é viva, essa palavra é eficaz, essa palavra é fiel para cumprir nas nossas vidas. Aleluia! Não dê ouvido. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você honra a Deus quando administra os bens e os recursos financeiros que Deus deixou nas tuas mãos. Ei, você é o administrador. Saiba administrar, saiba honrar, porque Deus vai te honrar. Aleluia. Você honra ajudando o próximo com seus bens. Você honra Cristo ofertando e dizimando na casa dele. Honre ao Senhor. É princípio de prosperidade. Amados, eu aprendi uma coisa, pastor Luciano, que dízimo e oferta não vem do bolso, vem do coração. Dízimo e oferta não vem do bolso, vem do coração. E somente quem ama é generoso. Somente quem ama é que dá. Somente quem ama é que abençoa. Somente quem ama é que quer ajudar. Aprenda isso nessa noite. Oferta e dízimo não vem do bolso, vem do coração. E que você possa ter um coração generoso para a obra de Deus, porque é aqui neste lugar que Deus tem te abençoado e irá abençoar a tua descendência. Aleluia! Mas eu preciso ter cuidado com as finanças. Alguns cuidados que precisamos ter com as nossas finanças. Há muito tempo, não é de agora, que a área financeira, ela tem provocado inúmeros problemas na vida de muitos. As finanças têm distanciado casamentos. As finanças têm trazido insegurança familiar. A finança tem trazido para alguns irritação, tensão, saúde afetada, para alguns maus testemunhos na sociedade. E que você possa se atentar para as suas finanças. Não se embarace com as coisas dessa vida, diz a palavra, e principalmente nas suas finanças.
Cuidado, vai alguns conselhos, cuidado com os gastos excessivos e desnecessários. Cuidado com as compras compulsivas. Cuidado em você comprar coisa pela emoção e não pela razão. Quite as suas dívidas. Existem 2 tipos de devedor. Quem nunca se apertou e ficou devendo alguém. Mas existe 2 tipos de devedor. Aquele que senta e negocia. E aquele que dá volta atrás do morro. Para não pagar. Ei, quite as suas dívidas. Porque senão isso vai crescer. E isso não vai deixar você dormir. Quanto mais tempo você ficar endividado, mais vai crescendo a conta aí. Negocie as suas dívidas. Reduz os gastos. Administração. Administração. Reduza. Sabe qual é a chave? É gastar menos do que você ganha. Mas tem gente querendo gastar mais do que ganha. E aí vai se complicar. Monte uma reserva de emergência. Todo mês, poupe alguma coisa. Poupe alguma coisa todo mês. Para você ter essa reserva de emergência. Provérbios 21, 20. Olha o que diz. Provérbios 21, 20. Vai nos dizer que tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato devora. Estamos aprendendo nessa noite, nesse culto, que fala sobre dízimo e oferta. Então monte uma reserva para emergência, tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. Seja sábio. Olha o exemplo das formigas, que trabalham no verão, para quando chegar o inverno, elas estão ali na sua casa, tranquila. Tome o exemplo das formigas. Use o cartão de crédito com sabedoria. Ele não é nosso inimigo quando nós usamos ele com sabedoria. Ele não é o nosso inimigo quando nós usamos ele com sabedoria. Agora, se você não for sábio, ele será um devorador na tua vida. Se você não for sábio, ele vai ser o devorador na tua vida. Quer mais um conselho? E se você não conseguir viver bem com o cartão de crédito, é melhor não ter. Quebra ele e não tenha. E vá viver feliz para a glória de Deus. Com uma pergunta, ou com um conselho. Diga ao seu dinheiro para onde ele vai, em vez de perguntar para onde ele foi. Vou repetir. Diga ao seu dinheiro para onde ele vai, em vez de perguntar para onde ele foi. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. E que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te prospere. Que o Senhor te abre portas. Aleluia. Que o Senhor realize teus sonhos e projetos. Eu termino essa mensagem desejando o que Paulo desejou ao presbítero Gaio. Te desejo que te vá bem em todas as coisas. Que você venha a ser bem sucedido financeiramente, sucedido na tua família, sucedido no teu ministério, e que tenha saúde para você estar de pé e fazer a obra de Deus e ver os feitos que o Senhor tem realizado. Mas por favor,
ouça a palavra, pratique a palavra, viva a palavra, e você fazendo assim, trazendo ao altar com honestidade, sendo justo, obediente, honrando, você vai dizer: como Deus tem me abençoado. Aleluia. Pastor Luciano, muito obrigado por essa oportunidade. Deus continue te abençoando. É um presente de Deus para mim estar aqui. Eu acompanho o Senhor pelas redes sociais de lá, e é um presente de Deus estar aqui hoje. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Pode ficar em pé, eu volto o microfone ao anjo da igreja nessa noite.